noite. No programa de hoje, quadro Memória, vamos falar de Florestan Fernandes. Nascido em 1920, veio a falecer em 1995 após complicações depois de um transplante de fígado e contrair hepatite C. Veio de família bastante humilde. Sua mãe, analfabeta, empregada doméstica, Florestan não tinha uma figura paterna, seu pai desconhecido. Teve que largar os estudos pequeno para ajudar no trabalho em casa. Voltou aos estudos com 17 anos e ingressou na primeira turma de Ciências Sociais da USP. E era muito notável a diferença entre os jovens de sua turma e Florestan, porque era uma faculdade de pessoas um pouco mais beneficiadas, digamos assim, e tinha algumas aulas que eram em outras línguas e teve que se virar, deu seu jeito, mas conseguiu concluir o seu curso. Durante o período da ditadura militar, por seus ideais marxistas e tendendo à esquerda, teve que se afastar, foi para o Canadá, para os Estados Unidos, onde continuou dando aulas e, ao voltar ao Brasil, logo após a ditadura, foi um deputado que militou na parte da educação. Segue a reportagem com o repórter Ricardo Kaplan. Kaplan, onde é que você está? Sim. Boa tarde. Estamos aqui na Unirio da URCA, no CCH. Vamos entrevistar agora alguns alunos de pedagogia para perguntar sobre Florestan Fernandes. Oi, tudo bem? Pode fazer uma entrevista aqui com você? Claro, posso, claro. Você conhece Florestan Fernandes? Conheço, não foi um daqueles pioneiros do futebol, não foi? Que foi, na ditadura, foi jogar no Japão, com Zinho e tal, não teve um lance desse, não? Não. Então, quem era? Eu achei que fosse, cara, não foi? Assinou lá e foi jogar no Japão? Acho que teremos que perguntar para outros alunos. Opa, dá licença, tudo bem? Não. Pera aí, rapidinho, deixa eu fazer uma pergunta. Florestan Fernandes, conhece? Não. Boa tarde. Vocês conhecem Florestan Fernandes? Não conheço. Então tá, obrigado. Boa tarde, tudo bem? Oi, boa tarde. Vocês conhecem Florestan Fernandes? Claro, Vocês poderiam falar um pouco sobre ele? com certeza. Sim. Você vai falar inclusive agora, estava estudando inclusive há pouco tempo. Pois é, então, ele foi o fundador da sociologia crítica brasileira, né? Ele questionava não só a realidade social, como também o pensamento sociológico em si, né? Ele tinha pensamentos marxistas, mas que dialogavam com a sociologia clássica e a sociologia moderna, né? Então, eu também dando uma pesquisada para ajudar minha amiga Andressa, eu vi muita coisa da biografia dele, né? Tipo, que ele teve uma infância pobre, que mãe analfabeta. Tipo, uma das curiosidades dele, que é muito engraçada não, e também triste, é que a mãe dele sentiu um pouco com medo pelo fato dele ter o acesso aos estudos, por fato dele se separar dela, caso ele aprendesse a ler, escrever e tivesse um acesso à educação. Entendeu? E ele entrou no curso de Ciências Sociais da USP, um dos poucos alunos que entraram, acho que era o primeiro curso de Ciências Sociais da USP. Eram 6 pessoas, eu acho, na primeira turma. E ele conseguiu o acesso a essa instituição. E essa instituição era bem elitista. Tinha pessoal, os professores eram franceses, italianos, americanos e eles não se davam um mínimo de aprender o português. A disciplina era dada na língua mãe deles e os trabalhos eram entregues de acordo com a língua de cada professor. E um dos depoimentos do Antônio Cândido, né, ele fala que o professor tratavam eles como porcos colonizados. Uma coisa bem bizarra na educação. E, acho que isso foi também um dos momentos da entrada dele nessa questão sociológica, pelo fato dele vir de uma classe operária. Motivador também, exatamente, né? motivou nessa classe, nessa luta dele pela classe trabalhadora. Ele também trabalhava, estudava também, um estudante trabalhador, naquela época também. Aí ele teve esse grande embate da questão social no Brasil. E no campo da educação? Então, ele sempre atuou na defesa da educação para todos, né? Porque ele já via o caráter elitista da escola. E aí ele acreditava que o Estado não tinha interesse em levar o conhecimento para os trabalhadores, para o povo, porque ele entendia que se o povo entendesse a sua importância e a importância daquilo que ele estava aprendendo, ele ia assumir o seu poder político. E assim, ele acreditava que a escola era como um instrumento, sabe? Um instrumento para o trabalhador ter a sua emancipação.
que era um instrumento para uma mudança social que estava para ocorrer. Então ele sempre lutou assim pela manutenção e ampliação desse ensino público, porque ele acreditava nisso, que se o trabalhador, se o povo tivesse consciência daquilo ali, ele ia sair dessa lógica, sabe, de classes, e porque essa coisa de classe sempre incomodou muito ele, porque ele surgiu nessa passagem de tempo da sociedade escravagista para uma sociedade de classes. Então, assim, ele se via dentro de uma sociedade extremamente complexa e com grandes desigualdades, sabe? Isso foi um dos vários temas do livro dele. Tipo, Florestan tem pouco mais, tipo, de 70 livros, quase chegando a 80. Tipo, diversos livros dele também fomentaram sobre a questão das classes no Brasil. Também sobre o trabalho da Organização Social dos Tupinambás, que foi um trabalho, tipo, antropológico magnífico, sendo, tipo, referência na área. E serviu como base para os estudos da etnologia brasileira, né? Até os dias de hoje. Assim. Exatamente, é um clássico da antropologia, além de sociólogo, o cara também antropólogo e também um excelente educador. Também falou sobre a Revolução Burguesa no Brasil, falou sobre o negro na sociedade, o negro no mundo branco, também foi um dos livros dele. Então, tipo, ele estava sempre inserido nessa questão da minoria, né? Ele sempre estava lá em busca da ascensão da classe trabalhadora através dos estudos e assim. Inclusive uma questão sobre ele é que ele participou da discussão e da tramitação da LDB, né? Que só foi sancionada um ano depois da sua morte. Ele morreu em 95 e a LDB foi sancionada em 96. E ele tinha ideias mais radicais do que a do mentor da LDB, que foi o Darcy Ribeiro, né? Ele acreditava que nesse princípio da escola única, a escola de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, somados à de educação profissional. E eram várias ideias. Tinha também uma ideia de que as escolas tinham autonomia. Então, ele acreditava que as eleições para diretor tinham que ser feitas assim, que quem votava eram os professores, eram os pais, os alunos. Outra proposta dele, eu acho também que foi, na LDB, tá o piso salarial dos professores, sabe? Ele sempre procurou fazer essa escola democrática, entendeu? E o Florestan também foi muito importante nessa área educacional, e o MST, né, o Movimento de Sem Terras, tem uma escola, o nome dele, que é a Escola Nacional Florestan Fernandes, que foi criada entre 2000 e 2005, né, que é uma escola mega importante na questão do movimento do Sem Terras. Ele também se filiou, né, acho que é o PT. Sim, foi. Ele se tornou deputado federal. Quando ele voltou, que ele foi afastado, na época da ditadura militar, não é que ele foi afastado, eu acho que... Ele escolheu. Ele se incomodou, porque ele era bem reprimido, né, assim, e aí ele foi morar foi para os Estados Unidos, Canadá, e lá ele deu aula e tal. E aí quando ele voltou, ele se filiou ao Partido dos Trabalhadores e militou durante bastante tempo por ele. E aí veio como deputado federal. E foi aí que também ele esteve mais presente nessa luta pela educação. Pública de qualidade. Pública de qualidade. Boa noite, você conhece Florestan Fernandes? Boa noite. Não. Obrigado. Boa noite, você conhece Florestan Fernandes? Boa noite, conheço. Pode me falar um pouco sobre ele? Ele foi um autor muito importante, foi um cara muito, muito bom para o Brasil. Ele fez muita coisa no Brasil. Um cara muito bom, muito importante. Ele é ótimo. Florestan Fernandes. Obrigado. De nada, de nada. Muito obrigado aí, Ricardo, e todos os estudantes da Unirio que participaram dessa entrevista. E agora vamos ver a repercussão mundial de Florestan Fernandes. Nossos repórteres visitaram países e trouxeram um monte de surpresas pra gente. Confere a matéria aí. Florestan Fernandes acreditava que a educação tinha um potencial muito grande na capacidade de transformar a sociedade. Ele dizia que a educação deveria ser um instrumento que elevasse a cultura e o desenvolvimento das pessoas, fazendo com que as ascendessem de classes sociais. Ele disse numa entrevista que um povo educado não aceitaria as condições de miséria e desemprego como as que temos hoje.
Florestan também fez críticas às práticas de sala de aula, com ênfase em 3 pontos: a do professor, que não deveria mais ser um mero transmissor de conhecimento, pois isso fragilizava o profissional; o aluno, que não deveria ser só um receptor de conhecimento, pois isso deveria ser construído junto com o corpo docente; e o próprio ensino, que era muito discriminatório, que tratava alunos pobres como cidadãos de segunda classe. A educação para Florestan era transformadora, e a escola tinha que ter um papel atuante para acabar com esse autoritarismo e hierarquização das práticas. Não podemos esquecer também que Florestan acreditava que a educação deveria desenvolver a criatividade de alunos e que as condições de sua educação e criatividade fizessem com que eles se libertassem dessa opressão social. A escola deve deixar de reproduzir os mecanismos de dominação de classe da sociedade. E chegamos ao fim de mais um programa. Muito obrigado pela sua audiência. Boa noite. Nos vemos na semana que vem. Ou não.